Epa, 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 Marcos Murakami, lá do canal Matemática Rapidola, para mais uma aula para você aqui. E a gente vai falar sobre o seno e o cosseno de um arco. Vamos começar recordando o que a gente falou na última aula. Nós falamos do chamado círculo trigonométrico, uma circunferência trigonométrica. O que é isso, prof? É uma circunferência localizada aqui na origem do plano cartesiano. Ela tem raio unitário, o seu sentido positivo adotado é o sentido anti-horário. Aqui é o sentido positivo para você navegar. E não esqueça dos valores que nós temos aqui, ó. 0, 90, muito bom, 180, 270 e 360 graus. Vamos repetir? 0, 90, 180, 270 e 360. É importante você também ler em radianos. Como é em radianos? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Não esqueça disso. A partir de agora, a gente vai convencionar o seguinte. Esse meu eixo aqui, meu eixo das abscissas, a partir de agora, eu vou chamar de eixo dos cossenos. Então, eixo das abscissas, guarda no seu coração e na sua mente que é o eixo dos cossenos. E bem aqui, o eixo vertical será o eixo dos senos. O que a gente vai aprender é uma nova definição. A gente tinha a ideia de seno e cosseno para um triângulo retângulo. Por exemplo, seno é a divisão do cateto oposto a um ângulo pela sua hipotenusa. Só que aqui a gente vai conversar, por exemplo, seno de 270 graus, que esse ângulo não existe, é um triângulo retângulo. Então eu preciso reaprender o que é um seno, o que é um cosseno. Então essa aula é fundamental, porque você vai compreender isso. O que é que nós chamamos de seno a partir de agora? Venha cá. Você tem aqui a origem, você começa a rotacionar a partir daqui. Aí você escolhe, por exemplo, aqui, vou chegar aqui, papá, você vem andando, diga, parou. Por quê? Por que parou? Porque eu caminhei aqui, vamos supor aqui, um valor x, que é esse x aqui que eu estou mencionando. E a pergunta é, como é que eu leio a partir de agora, como eu calculo a partir de agora o valor do seno e o valor do cosseno? Sabe como? Você vai fazer o seguinte a partir de agora. Você vai pegar a sua régua, pega aí a sua régua, você vai agora pegar esse pontinho aqui, esse x aqui, por exemplo, 30 graus, 40 graus. Então, esse x aqui, você vai projetar esse pontinho no eixo aqui, ó, vertical. Projetar assim, ó. Você vem, bateu. Opa, parou. Sabe o que você faz agora? Você vai medir esse tamanho aqui, ó. Você vem, vou pintar bem aqui ao lado para ficar forte aqui, ó. Opa, esse valor, sabe quem é esse valor a partir de agora? É o valor do seno. E essa medida no eixo vertical, daqui, ó, do 0 até aqui, você vem calcular esse tamanho. É esse tamanho que nós vamos batizar pelo nome de seno. O que eu gostaria que você percebesse até o momento era o seguinte. Prof, você me falou que essa circunferência tem raio unitário, que é o círculo trigonométrico. Então você está me dizendo, se eu for andando até chegar bem aqui, no máximo o valor do seno é 1? Isso mesmo. Olha aí, você já aprendeu algo importante demais. O maior valor do seno é 1. E o menor, professor? Vamos imaginar, você vem, papá, chegou bem aqui. Quando você projetar no eixo dos senos, ele já está no eixo dos senos. Então, essa medida aqui vale menos 1. Então, é isso que eu gostaria logo que você começasse a perceber. Por consequência de você ter uma circunferência trigonométrica, o maior valor do seno é 1 e o menor valor do seno é menos 1. Vamos repetir? É muito importante você entender que você sai daqui, que é a minha origem da contagem, eu chego aqui, ó, vou rotacionar um valor x, eu parei, projeto para o eixo vertical, porque o eixo vertical é o eixo dos senos, a partir de agora, vamos chamar assim. Projetei, bateu aqui, eu venho medir essa distância aqui, ó. Esse tamanho bem aqui, esse tamanho é o valor do seno. Aqui aonde tocou no eixo das ordenadas, que é o meu eixo dos senos. Prof, legal.
Um outro detalhe importante que você sabe muito bem, que nós temos quantas regiões aqui? 4. São os 4 quadrantes, lembra? Sentido anti-horário? Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. O que é que você pode dizer? Olha, como eu posso pegar aqui, eu peguei esse ângulo, projetei, eu posso pegar um outro bem aqui, mas quando você pegar um ângulo bem aqui, um arco X aqui, e projetar, o seno vai dar aqui em cima. O que é que a gente poderia perceber pelo poder da fé? Que quando o arco está no primeiro quadrante ou segundo, essa projeção vai bater aqui em cima. Isso quer dizer que o seno é positivo. Se você vier navegando para cá, ó, e projetar bem aqui, o seno vai bater embaixo. Embaixo o y é negativo. O que eu gostaria é que você compreendesse que isso a gente não tem que decorar. A gente tem que entender. E tudo é consequência de você entender como eu olho um valor do seno. É essa a ideia do seno. E alguém pensa assim, mas e o cosseno, prof? Como é que eu vou olhar? Mesma ideia, só que o referencial que muda. Está aqui o ângulo, né? Então você agora vai projetar essa extremidade do arco bem aqui para o eixo dos cossenos. Quando você projetar para o eixo dos cossenos, pei, bateu aqui. Você vem medir esse tamanho aqui, ó. Esse valor aqui, esse valor no eixo das abscissas, no eixo X, é o chamado cosseno de X. Então aqui é a medida do cosseno. E aí, como o raio é 1, vai na mesma história. O maior valor de um cosseno é 1, o menor valor vale menos 1. Legal? Então eu gostaria que você entendesse muito bem como é o seno e o cosseno de um arco a partir de agora. Eu saio aqui da origem, essa aqui é a minha origem, rotacionei um valor x. Ah, eu quero o seno desse x. Você vem, projeta para o eixo vertical. Bateu aqui, você vem medir esse tamanho aqui, aqui será o valor do seno. Ah, prof, eu não quero o seno, eu quero o cosseno. Legal. Então você vai se deslocar um valor x, projeta para o eixo das abscissas, tocou bem aqui e aqui você tem o cosseno. E aí você percebe também, por exemplo, se você estiver aqui no primeiro quadrante e projetar, o cosseno vai ser... Ei, não esqueça, não esqueça. Aqui, ó, isso aqui, o seno, ele é o eixo y e vai guardar essa herança. O eixo y é positivo em cima, negativo embaixo. O cosseno, ele é o eixo das abscissas, positivo na direita, negativo na esquerda. Então, por exemplo, quando você tem um arco que está no primeiro quadrante e você projeta, o valor do cosseno é positivo, porque vai bater aqui. Quando você vier para cá, navegando aqui, ó, parou bem aqui, projetou, opa, bateu desse lado. E esse lado, a abscissa, ela é negativa. É por isso que as pessoas falam que o cosseno é negativo no segundo quadrante. E eu quero que você entenda direitinho como a gente olha esses valores aqui. Legal, você já sabe isso? Você já consegue aqui responder valores importantes. Aqui eu vou colocar o arco, vou escrever aqui arco, aqui o valor do seno desse arco e bem aqui o cosseno desse arco. O arco são esses valores que eu vou colocar aqui, são os valores fundamentais que você tem que saber aqui. Por exemplo, 0 graus, vou colocar 90, vou colocar bem aqui 180, bem aqui 270 e 360. Esses valores aí, ó, são esses aqui, ó. 0, 90, 180, 270, 360. Não esqueça que você tem que saber ler também em radianos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Não esqueça que é importante. A pergunta é o seguinte: quem é o seno de cada um desses valores? Ah, prof, eu vou ter que decorar essa tabela. Não. Você entende, você consegue fazer. Vamos lá? Por exemplo, eu quero saber quanto é que vale o seno de 0. Olha só, bem aqui está o valor do seno, aqui é o arco. Seno de 0, está aqui o 0. Esse 0 está no eixo dos senos? Não. Mas quando você projetar ele para o eixo dos senos, porque eu pego o ponto, tenho que projetar. Tocou aqui, opa, seno de 0 vale 0. Vamos lá, seno de 90 graus. 90 graus está aqui em cima. Esse 90 já está no eixo dos senos? Já, prof. Quanto é que vale esse tamanho? Vale 1.
Prof, por que vale 1? Porque o raio dessa circunferência é 1. Então, devido a isso, quando você estiver bem aqui em 90 graus, você tem que o seno de 90 vale 1, porque esse carinha bem aqui já está no eixo dos senos, esse tamanho é uma unidade. Então, aqui vale 1. E aí você continua navegando. Chegou bem aqui, 180 graus. Eu quero saber quem é o seno de 180. Olha o eixo aqui. 180 está no eixo dos senos? Não. Mas se você projetar, em cima do zero. E aí você coloca zero. E aí você continua, sua navegação chega em 270 graus. Esse pontinho aqui. Eu quero saber o seno aqui. Já está em cima do eixo dos senos. Mas aqui embaixo, não pode esquecer que é negativo. Então aqui, o tamanho é 1. Mas esse pontinho aqui está em cima do menos 1. Então, aqui você coloca menos 1. E quanto seria o seno de 360? Você chegou bem aqui, 360 graus. Está aqui, o meu 360. Ele está em cima do eixo dos senos? Não. Você projeta. Quando projetar, vai bater em cima da origem. Por isso que a gente coloca aqui zerote, E o cosseno? Mesma ideia. O que muda apenas o meu referencial, que quando eu falo em seno, o referencial é o eixo vertical, cosseno é o eixo horizontal. Por exemplo, cosseno de zero. O zero já está em cima do eixo dos cossenos? Já. Então, esse valor vale quanto aqui? Prof, vale 1, que é o raio. Então, bem aqui, cosseno de zero vale 1. Cosseno de 90 graus. 90, você vem aqui, 90. O 90 está em cima do eixo dos cossenos? Não. Mas quando você projetar aqui, vai bater em cima do zero. Agora, 180 está aqui. Está em cima do eixo dos cossenos? Está. Bem aqui está o 180. Só que o cosseno para cá é 1, para cá é menos 1. E aí você coloca menos 1. 270, você vem aqui, 270 está em cima do eixo dos cossenos? Não. Mas quando você projetar, vai bater em cima do zero. E aí você tem a resposta. E o cosseno de 360? Ele já está em cima do eixo dos cossenos. E aqui vale o número 1. E aí você coloca. É fundamental você saber essa tabela, não porque você decorou, e sim porque você entende, você compreende como é que você olha o seno e o cosseno de um arco. Vamos fazer uma revisão agora. Eu tenho uma circunferência trigonométrica, que é uma circunferência de raio unitário. Você começa a navegar a partir daqui no sentido adotado como positivo, que é o anti-horário. Você tem 4 regiões. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e o quarto quadrante. Eu te falei a ideia de seno. Qual é a ideia de seno? Eu saio daqui, vou me deslocar um valor x e o seno é a projeção desse arco x aqui, no eixo vertical. Quando você projetar, bateu aqui e você vem medir esse tamanho. Esse tamanho aqui é o tamanho do seno. Como o raio é 1, a gente percebeu já que o maior valor do seno é 1, que acontece quando o ângulo é 90. O menor valor de seno é menos 1, que acontece quando o ângulo é 270 graus. Mesma ideia para o cosseno. O cosseno, no caso, você vai projetar para o eixo das abscissas, que é chamado a partir de agora de eixo dos cossenos. Projetei e bateu aqui, esse é o valor do cosseno. Se você navegasse, por exemplo, aqui, parasse no segundo quadrante, você vai projetar, vai estar aqui o valor do cosseno. Então, é assim que você entende, você compreende o que é um cosseno. E não esqueça, mesma coisa acontece. Se eu perguntar assim, qual é o maior valor do cosseno? Olha, o maior valor para um cosseno é 1. Quando é que cosseno é 1? Você consegue olhar para cá. Olha, o cosseno é 1 quando é 0 ou quando é 360. O cosseno vale menos 1 quando o ângulo aqui é 180. E a partir daqui eu montei essa tabela analisando isso. Por exemplo, olha lá, quero saber seno. Você chega aqui, quero saber o seno. Você começa aqui. Olha, vou desenhar assim, né? Imagina aqui seu quadro aqui bonito, seu círculo trigonométrico aqui. Aí você se concentra e diz, quero saber seno. Esse é o eixo dos senos.
Seno de zero. Zero não está no eixo dos senos. Você projeta. Bateu aqui na origem. Ó. Então, seno de zero é zero. Aí você vem navegando. Π sobre 2 aqui em cima. Opa, professor, já está no eixo dos senos. Aqui em cima vale 1. Você viu como é fácil? Basta imaginar, compreender os conceitos. Eu quero saber o seno aqui de 180. Está aqui o eixo vertical. Eu projeto, chegou bem aqui no zero. E aí você não tem que decorar, você tem que compreender esses conceitos aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, o cosseno é esse eixo aqui. Cosseno de zero. Opa, o zero já está em cima do eixo dos cossenos. Aqui vale 1. Bem aqui, π sobre 2. Quem é o cosseno de π sobre 2? Ele não está no eixo dos cossenos. Eu projeto, bateu em cima da origem e dessa maneira você tem os valores aí. Agora você vai anotar que eu venho com mais informações para você compreender cada vez mais esses conceitos. Vamos agora recordar nossa tabela dos arcos notáveis. Você lembra? Você tem assim, ó, seno, você coloca aí, ó, seno de um arco x, cosseno de x e a tangente de x. Aqui você coloca os valores 30 graus, 45 e 60. Você também não pode esquecer como é que ficaria em radianos. Diga aí, π sobre 6, π dividido por 4 e π dividido por 3. Corretíssimo aí. Seno, cosseno, você recorda? Seno e o cosseno sempre vão ter um número 2 embaixo. Então, você já coloca o denominador aqui, que é o número 2 aqui. E o seno começa raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. O cosseno é o contrário. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1. E a tangente? A tangente vai ser a divisão do seno pelo cosseno. Quando você divide seno por cosseno, vai dar raiz quadrada de 3 dividido por 3. Esse por esse são iguais, vai dar 1. E aqui, quando você dividir, não esqueça, divisão de frações. Conserva a primeira, pela segunda invertida, vai dar raiz quadrada de 3. Vou deixar logo um desafio para você, que é para você inventar uma musiquinha, pegar aí um ritmo aí e bolar aí, né, uma paródia aí com seno, cosseno aí. Fique à vontade, vocês estão desafiados para fazer isso aí. Seno e cosseno, sempre 2 embaixo, e o numerador, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz de 3, e o outro é o contrário. E a tangente, seno dividido por cosseno. Poxa, prof, eu tenho que saber isso? Tem que saber. Porque a gente vai perguntar agora, por exemplo, seno de 120, cosseno de 210, e aí eu vou fazer uma jogada que vai cair naqueles valores lá. Então, você não pode esquecer, guarde isso aqui no seu coração. Vamos lá? Prof, como é que eu acho um seno de 120? Pois 120 não está na tabela. Só que você entende a partir de agora que você tem assim, ó, esse eixo vertical aqui, ele é o meu eixo dos senos, não é isso? Você até sabe que o seno é positivo em cima, negativo embaixo. O seno é o eixo das ordenadas. Positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. Quero que você entenda, não apenas decore, compreenda por quê. Então, 120 graus, olha só, não esqueça de valores, né? 0, 90, 180, 270 e 360. Como eu tenho 120 graus e 120 está entre 90 e 180, eu já olho e digo, pelo poder da fé, prof, ele pertence ao segundo quadrante. E aí a gente vai representar esse arco. Você vem aqui, ó, você vem, 90, e aqui você tem 120, parou bem aqui, ó, 120 parou, então aqui está 120 graus. Só que eu quero saber qual o valor do seno. Qual é a ideia do seno? É pegar o seu arco e projetar no eixo dos senos. Quando você projetar aqui, ó, você vem. Só um detalhe, se eu seguisse aqui, ó, vou deixar logo pintado aqui, ó, se eu seguisse, legal. Aqui você tem esse valor.
É esse valor aqui no eixo vertical que nós chamamos do valor do seno. Esse será o seno de 120 graus. Só que eu queria que você percebesse um detalhe bem aqui, ó. Bem aqui está faltando um determinado valor. Vou pintar aqui, ó. Está faltando esse valor para chegar em 180 graus. E esse valor aqui é o mesmo que esse por simetria. Ó, esse valor é igual a esse. Ei, sabe o que eu quero te dizer? Como aqui é 180, aqui é 120, essa diferença aqui vai dar 60 aqui. 180 menos 120, que é o mesmo 60 que aparece aqui. Sabe qual é a ideia? É a ideia você perceber que o seno de 120 tem o mesmo valor do seno de 60. Ah, prof, então esse seno de 120, ele será o seno de 60? Isso mesmo. E agora você tem condição aqui de responder. Quem é o seno de 60 graus? Você vem, ó, está bem aqui, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Ei, vou repetir, preste atenção. Você pega 120 graus, rotaciona, marquei aqui. Eu quero o seno, projeto para o eixo dos senos. De propósito, eu passei bem aqui para você perceber logo. Esse valor aqui é a medida do seno. Esse valor aqui que vai ser o meu raiz quadrada de 3 dividido por 2. É esse comprimento, essa distância aqui. E aí foi que eu percebi, como eu parei em 120, para 180 está faltando aqui 60. E esse 60 é o mesmo aqui. Então, o que é que eu posso dizer? Que como eu projeto esse 120 e o 60 no mesmo lugar, eles vão ter o mesmo valor de seno. Então, seno de 60 será o seno de 120. Por isso que vale raiz quadrada de 3 sobre 2, o meu seno de 120. Você viu aí? É importante você entender, não apenas decorar, porque se você compreende, aí fica fácil, a gente vai longe com isso aqui. Cosseno de 210. Aí, prof, 210 não está na tabela, o que é que eu faço? Desenha. Vamos lá? Você vem aqui, coloca aí sua circunferência trigonométrica. Aqui você tem o eixo dos cossenos, que é o nosso bate-papo agora, cosseno. 210. Como eu posso pensar em 210? Eu venho aqui, 90, vai contando aí, 90, mais um pouco bem aqui, 180, tá chegando perto. Mais um pouquinho bem aqui, cheguei aqui, bem aqui eu vou ter o meu 210 graus. O meu cosseno 210, você não pode esquecer que o cosseno você projeta para o eixo das abscissas. Eu chego bem aqui, vou projetar para cá, ó. Vou fazer a projeção assim, ó. Projetei e eu venho calcular esse tamanho bem aqui, ó. Esse tamanho que será o valor do meu cosseno. Eu percebo já um detalhe importante. Cosseno é positivo para a direita, negativo para a esquerda. Eu já percebo que ele é negativo bem aqui. Mas como é que eu vou calcular o cosseno de 210? Qual é o meu referencial? A jogada, nesse caso, é você fazer isso aqui, ó. Você vai ligar em diagonal aqui para o primeiro quadrante, ó. Vou projetar aqui, já foi. E um detalhe que eu gostaria que você percebesse, como aqui é 180 graus, ó, não vai esquecer, bem aqui é 180 graus, 210 menos 180, você tem um arco aqui que vale 30 graus. Aqui, ó, 30 graus, vou colocar bem aqui fora. E esse 30 graus é o mesmo daqui, meu filho, olha lá. Esse aqui é 30 também. O que isso quer dizer? Se você projetar esse ponto bem aqui, você vai ter o valor do cosseno. Ei, esse tamanho é igual a esse. Qual é a única diferença? Que um é positivo, o outro é negativo. Então, eu estou te dizendo que o meu cosseno de 210 é o mesmo cosseno de 30 aqui em módulo. Então, aqui, ó, esse valor aqui, ó, ele é o importante para o raciocínio. Então, você faz assim, ó, cosseno 210. Esse aqui será menos o cosseno de 30. Só que você sabe na tabela que o cosseno de 30 vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar menos raiz quadrada de 3 dividido por 2,
que é o nosso resultado aqui, ó. Então, é muito importante você recordar desses valores aqui, vão aparecer direto, porque eu vou ter valores, por exemplo, aqui, ó, 120, 150, 210, que eles vão estar relacionados com esses valores aqui da tabela. Então, primeira missão, recordar isso aqui. Segunda, você vem aqui, pega aí uma moeda, por exemplo, desenhe para você sempre analisar. E não esqueça, aqui é o seno e aqui você tem o cosseno. Eu vou deixar agora você bater aquela foto aí que eu venho com mais exemplos. Pode acontecer que você tenha esse exercício aqui, ó, seno de 1.200 graus. Como é que você calcula isso? 1.200, professor? Estranho, que eu pensei que no máximo era 360. Você não pode esquecer que você pode dar mais de uma volta. Ah, recordei, já sei. Eu pego 1.200, muito bom, e divide por quanto? Por 360 graus, que é uma volta. Dessa maneira, você vai saber quantas voltas você deu. Então, aqui ó, vai dar 3 vezes 360, você vai colocar aqui 1.080 e dessa maneira você vai aqui subtrair. Quando você subtrair aqui, você vai ter o valor de 120 graus. E aí começa o esquema, porque o seno, aí você coloca assim, ó, seno de 1.200, ele será igual ao seno de 120 graus. Porque você tem aqui 3 voltas e vai cair em cima do 120. Vamos colocar agora 120. Aqui você tem 90, ó, até aqui 90, 120 por aqui, ó. Bem aqui você tem o nosso 120 graus. E agora que você já sabe que aqui é o 120, como é que eu faço para obter o valor do seno 120? Eu vou projetar. Vou projetar o meu 120 graus para o eixo dos senos. Quando você projetar aqui, ó, você aproveita logo, dá uma sequência, continua aqui, vai bater bem aqui que vai te dar dica. Esse valor aqui é o valor do meu seno de 120. Só que acontece um detalhe, que olha só, como aqui é 120, aqui é o 180, tem uma pequena diferença aqui de 60 graus, que é o mesmo valor bem aqui por simetria. Bem aqui também é 60. Esse tamanho aqui, ó, esse arco e esse arco aqui são iguais. O que eu quero dizer para vocês é, quando você projeta esse ponto e esse ponto, vai ter o mesmo valor do seno. Então, o seno de 120, ele será também o seno de 60. Quando você projetar aqui, ó, seno de 60. E você sabe na tabela que vale raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, aí você já está ficando bom nesse tema aí. Bate aquela foto aí que eu venho com mais exercícios. Nós vamos calcular agora o cosseno de 930. Prof, como é que eu faço isso? Mesmo esquema. Você pega 930, vai dividir aqui por 360 para saber quantas voltas você já deu aqui ao redor da sua circunferência. Essa divisão vai dar 2. 2 vezes 360 vai dar 720. E após isso, você vai aqui subtrair. Quando você subtrair, vai dar aqui, ó, 210. O que isso quer dizer? Que o cosseno, você anota aí, ó, cosseno de 930, ele é o cosseno de 210. Por quê? Porque a única diferença entre eles é o número de voltas. Eles vão estar na mesma extremidade, no mesmo lugar. Então, cosseno é igual, seno é igual, tangente, o que for. Agora eu posso representar aqui, ó. Como eu tenho 210, aqui é 0, ó, aí você começa. Bem aqui é 90, bem aqui 180, 210 por aqui. Então, aqui você tem o 210. E aqui nesse mesmo lugar está também o 930, fica com essa observação. E para você obter o valor desse cosseno de 210, porque qual é o cosseno de 210? Aqui está
o eixo dos cossenos. A ideia é essa, eu pego esse ponto, vou projetar para cá, ó. Quando você projetou, você vem fazer essa medida aqui, ó. Esse é o valor do cosseno de 210. Só que não tem esse 210 na tabela. O que é que a gente faz? A gente faz uma simetria da seguinte maneira. Eu faço aqui na diagonal, que eu projeto ele para o primeiro quadrante. A jogada sempre é essa, o primeiro quadrante que vai me ajudar. E por quê? Por causa de um detalhe. Como aqui é 180, aqui é 210, essa diferença vale 30. Se aqui é 30, esse outro lado também é 30. Então, aqui vai ser o cosseno. Ó. Cosseno de 30 está aqui. E aí você percebe que, sem querer querendo, vocês têm aqui dois triângulos. Ó. Esse triângulo aqui, retângulo, eles são iguais. E devido a isso, esse cateto é igual a esse cateto. Por isso que eu consigo achar o valor do cosseno. Porque o cosseno é esse tamanho e esse tamanho. Qual é a diferença? Que aqui, como está, aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro quadrante. Como está no terceiro quadrante, e esse lado cosseno é negativo, você coloca menos. Vai ser menos quem? O cosseno do valor 30. Então é importante que você entenda que o cosseno de 210 é essa medida, cosseno de 30 é a mesma medida, só que esse é positivo e para esse lado é negativo. Aqui é o eixo dos cossenos. Positivo para a direita, negativo para a esquerda. E aí você não pode esquecer de fazer essa jogadinha aqui. Agora eu olho para a tabela. Cosseno de 30. Ah, professor, já sei. Raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí você coloca menos raiz quadrada de 3 dividido por 2. Gente, não esqueça dessa observação. Vou colocar bem aqui, ó. Vocês deverão sempre guardar isso aqui para nunca esquecer. Seno, aqui você coloca seno e bem aqui você coloca o cosseno. O seno é positivo em cima, negativo embaixo. Cosseno positivo na direita, negativo na esquerda. Ah, professor, eu vou esquecer. Não vai, porque você entende que o seno é o eixo vertical. Se o seno é o eixo vertical, positivo em cima, negativo embaixo. O cosseno é o eixo horizontal, positivo na direita, negativo na esquerda. Aqui então você já sabe os sinais de seno e cosseno em cada quadrante. Copia bem aqui que lá vem história. Eu sei que não deu para você fazer todas as anotações, mas te acalma que depois você volta nessa aula e anota legal. Vamos falar agora da tangente de um arco. Você sabe que aqui é o eixo dos senos, o eixo dos cossenos. Aí vem a pergunta, pera lá, se tem eixo dos cossenos, eixo dos senos, cadê o eixo das tangentes? Está bem aqui. Nesse ponto aqui, você vai passar uma reta paralela ao eixo dos senos. Essa reta paralela ao eixo dos senos, por esse ponto aqui, nós chamamos de eixo das tangentes. Então, está aqui. Aí vem uma pergunta, pera lá, eu já sei como é que eu faço a leitura de um seno, cosseno, e como é que eu vou entender a tangente nesse eixo aqui? É assim. Vamos pegar um exemplo numérico aqui. Vamos obter aqui, por exemplo, a ideia geométrica da tangente, anote aí, tangente de 45 graus. Ah, prof, eu lembro, tangente de 45 graus vale 1, legal. Mas como seria o entendimento aqui? Porque eu tenho aqui o eixo dos cossenos, aqui eu tenho o eixo dos senos, você já sabe como é que você tem que fazer o eixo das tangentes, não sabe? Ah, sei, professor, nesse pontinho eu passo uma reta paralela ao eixo dos senos. Essa reta paralela ao eixo dos senos, nós chamamos de eixo das tangentes. Legal. E agora se faz o seguinte, o ângulo aqui, o arco, não é 45 graus? É. Então você sai daqui, vai fazer uma rotação de 45 graus. Cheguei, professor, bem aqui está o 45 graus. Sabe o que você faz? Você passa uma reta por essa extremidade e pela origem. Quando você passar a reta vai tocar o eixo das tangentes, bem aqui, ó. E você vem com uma régua, vai medir esse tamanho aí.
esse tamanho bem aqui, ó, ele vai ser o valor da tangente que vale o número 1. Ei, olha só a ideia. Você tem aqui um arco 45 graus positivo, então é sentido anti-horário que você deve se deslocar. Então você girou aqui, rotacionou 45 graus. Parou aqui nessa extremidade. O que é que eu faço? Passo uma reta por esse ponto e pela origem. Passei a reta. A reta tocou o eixo das tangentes. Aí você vem com uma régua, mede esse tamanho aqui. É esse tamanho, que seria o número 1 aqui, que é o valor da tangente. É assim que você analisa a partir de agora a tangente. E você logo poderia perceber que quando você tem um arco aqui no primeiro quadrante, a tangente, quando você passar reto, vai tocar em cima. Então, no primeiro quadrante, a tangente será positiva. Vamos reforçar esse nosso entendimento aqui? Você sai daqui, você vai ter um deslocamento. Esse deslocamento aqui, você parou, tem um valor x bem aqui. Ah, eu quero saber a tangente desse x. O que é que você faz? Você pega agora uma reta passando por essa extremidade e pela origem do seu plano cartesiano. Pega aqui, ó, uma reta. Legal, tocou bem aqui. A reta tem que passar pela origem por essa extremidade. Ah, tocou bem aqui, o que é que eu faço agora? Agora você vem medir essa distância aqui, ó. Esse tamanho, é esse tamanho que é o valor da nossa tangente. Então, bem aqui é a tangente desse valor x, ó. Então, aqui está a tangente do x. E perceba logo um detalhe. Quando você tem um arco aqui no primeiro quadrante, ou então se você continuasse bem aqui e chegasse até o terceiro quadrante, você vai jogar lá, vai dar um valor da tangente positiva. Ei, no primeiro quadrante ou no terceiro, a tangente vai dar um valor positivo. Então, aqui e também aqui vai levar nessa interseção lá em cima. Porque se você pegar uma situação aqui para examinar dessa maneira aqui, ó, vamos pegar um arco aqui. Eu tô, por exemplo, vim, cheguei até aqui. Quando você passar a reta aqui, ó, ela vai tocar lá embaixo. E esse é o valor da tangente aqui, ó. E está para baixo. Se está para baixo, ele é negativo. Isso quer dizer, no segundo quadrante, ou então aqui no quarto quadrante, a tangente vai dar um valor negativo. Você percebeu? Só por entender como é que funciona a leitura da tangente, você consegue já fazer afirmações até do comportamento desse sinal da sua tangente. Ah, gostaria também de recordar aqui que nós temos os valores importantes aqui, ó. 0, 90, ó, aqui é o x. 0, 90, aqui 180, 270, 360. Que valores são esses? São esses aqui, ó. 0, 90, 180, 270, 360. E aqui você tem que saber qual é o valor da tangente de cada um. Quem é a tangente de 0? Ah, professor, 0 está aqui. O que eu tenho que fazer? Olha, tem que pegar uma reta, passar por essa origem e por esse arco aqui. Quando você passar a reta vai ser o próprio eixo dos cossenos. Em resumo, vai tocar bem aqui. Se vai tocar bem aqui, a tangente é 0. Em verdade, eu vos digo, a tangente vai ser 0, não somente aqui. Se você tiver aqui, ó, você vem até aqui o 180. Se você passar reta por esse ponto e pela origem, a interseção vai ser aqui em cima do 0. Então, aqui vale 0 e também de 360 a tangente é 0. Se você dá uma volta bem aqui, vai bater tangente de 360 graus aqui, ó. Passa reta por esse ponto pela origem, a interseção é aqui em cima e aqui vale 0, né? Bem aqui vale 0. Agora, cuidado com o detalhe. Quanto mais perto você chegar do 90 aqui, olha o que acontece. Se você estivesse bem perto desse 90, vou fazer uma situação aqui, ó. Estou bem perto do 90 aqui. Essa minha reta, ela vai embora. Então, ela vai tocar lá em cima no eixo das tangentes. Vai chegar um momento, quando você chegar em 90 bem aqui, que a minha reta tem que passar por esse ponto e pelo 0. Quando isso acontecer, as retas são retas o quê? Paralelas.
não tem interseção. Ei, eu estou te dizendo que não existe a tangente de 90 e não existe aqui a tangente de 270. Por quê, prof? Ei, quando você... Lembra da tangente? Eu tenho que passar uma reta por essa origem e pela extremidade. Tocou aqui no eixo das tangentes, eu venho e faço a medida. Quando você pegar o 90 graus ou pegar aqui o 270, a reta passa pela origem por esse ponto. Ela vai ser o próprio eixo dos senos, que por definição é o quê? Paralelo. Se é paralelo, não tem uma interseção. Estou te dizendo o seguinte, tangente de 90, você coloca esse símbolo aqui, ó. O que quer dizer esse símbolo, prof? Não existe tangente de 90 graus e não existe a tangente de 270 e você não pode esquecer isso aí. Dá uma notada, hora da foto aí, que eu já volto com o exercício. Vamos agora obter a tangente de 150 graus. Aqui eu já coloquei o eixo dos cossenos, o eixo dos senos. Está faltando quem? Muito bom, o eixo das tangentes. Então, você coloca bem aqui o nosso eixo, que é paralelo ao eixo dos senos. Aqui está o eixo das tangentes. E olha lá, você faz agora o seguinte. Você vai pegar esse 150, vai representar aqui na nossa circunferência trigonométrica. Aqui eu tenho 90, legal. Anda mais um pouquinho, 150 está bem aqui, ó. 150 graus é esse arco aqui. Eu gostaria que você notasse que está faltando um pedaço bem aqui, ó. Está faltando um pedaço aqui, porque aqui é 180, o nosso referencial. Está faltando quanto aqui? Ah, já sei, professor. Faltando 30 graus. E aí a gente pode fazer aquela simetria especial. Pega aí a sua régua para a gente poder desenhar. Porque se você fizer isso aqui, ó, lançar lá para o primeiro quadrante, a responsabilidade. Por que o primeiro quadrante ele é importante? Porque é a nossa tabela que está aqui. Os valores estão lá no primeiro quadrante. Legal? Agora, não esqueça também, se aqui é 30, bem aqui vale 30, legal? Então, esse pedaço é o mesmo 30 aqui. Um outro detalhe é como você olha a sua tangente. Você sempre faz assim, pega a extremidade, pega a origem e vai passar uma reta pela extremidade, pela origem. Essa reta vai tocar o eixo das tangentes, tocou bem aqui. Aí você vem agora verificar esse tamanho aqui, ó. Só que para baixo é negativo. Esse valor aqui é o valor da tangente. Só que eu gostaria que você percebesse que a tangente desse valor aqui, ó, como aqui vale 30, e se você tivesse feito também uma reta assim, esse valor aqui, ó, esse é igual a esse arco aqui, deixa eu pintar de vermelho para ficar reforçado. Esse arco bem aqui, esse arco aqui são iguais. Então, quer dizer que quando você passa a sua reta, esse tamanho seria igual ao tamanho bem aqui se você passasse assim. O que eu quero dizer para vocês é, ei, preste atenção, a minha tangente de 150, ela vai bater lá embaixo, ela é negativa. Você coloca assim, tangente de 150, como eu faço nessa posição aqui, vai bater aqui embaixo. Então, ela vai ter um sinal aqui de menos. Só que o valor dela é o mesmo valor da tangente de 30. Esse aqui, ó, quando você tem esse valor, que aqui é 30, então você sabe aqui que a tangente de 150 será a minha tangente de 30. E nesse caso, você volta a tabela e diz, prof, quanto é a tangente de 30? Ah, já sei, está aqui. Olha lá, raiz quadrada de 3 dividido por 3. Então, cuidado, sempre é importante você entender aonde é que está cada eixo, eixo dos cossenos, eixo dos senos, e como é que você entende, compreende a tangente. A tangente é assim, eu tenho o arco, passo uma reta pela origem, pela extremidade, tocou aqui embaixo, tangente é negativa. Ah, você veio para cá, passou a reta pela origem, pela extremidade, tocou em cima, vai ser positivo. Em verdade eu vos digo, sempre a tangente ela vai ser positiva no primeiro e terceiro quadrante, porque a reta vai tocar em cima,
a interseção, e no segundo e no quarto, você vai passar a reta, aqui vai tocar embaixo e a tangente ela é negativa, não esqueça disso. Anota aqui, faz aquela foto, eu sei que não dá tempo, são 5 segundos só, mas na verdade são 5 segundos para que eu saia da frente e depois você vai voltar essa aula e vai anotar, tá bom? Então, momento da foto, rapidola. Vamos agora obter a tangente de 5π sobre 4. Você começa da seguinte maneira. Pegue 5π sobre 4, você vai transformar para graus. Eu te dei aquela dica, você lembra? No lugar do π, você coloca 180. E agora você faz a conta. Ah, prof, posso fazer uma regra de 3, simples e direta? Lembrando que 180 graus equivale a π? Pode sim. Aqui vai ficar 180 dividido por 4 vai dar 45. E aqui, ó, 5 vezes 45, 225. Agora, então sabe o que a gente está querendo calcular? Nós queremos calcular a tangente de 225. Agora vamos representar aqui. Poxa, bem aqui eu tenho 90. Você vem aqui, ó. Tem 90, bem aqui 180, opa, 225 está no terceiro quadrante. Então, bem aqui, ó, vai estar no terceiro quadrante, por aqui está o nosso 225. E um detalhe importante, como aqui é 180, aqui é o 225, existe uma diferença de valores que vale 45. E isso aqui vai me ajudar a resolver o exercício. Você lembra como a gente pensa na tangente? A gente pensa assim, bem aqui existe uma reta paralela ao eixo dos senos. Essa reta paralela ao eixo dos senos é o eixo das tangentes. Aqui você tem o eixo dos senos, eixo aqui da tangente. E aí você faz o seguinte, sempre na diagonal. Você pega esse 225 aqui e vai fazer uma linha aqui na diagonal. Opa, bateu aqui, ó. Bateu aqui no eixo das tangentes. E aí você já sabe que é esse valor aqui, ó. É esse valor que é o nosso valor da tangente. Eu gostaria que você notasse, como aqui vale 45, aqui, ó. 45, aqui também vale 45. São ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui é 45. O que eu quero dizer é que a tangente de 225 é a mesma tangente de 45. E aí você olha na nossa tabela, a tangente de 45 graus vale quanto? Vale 1. E aí você tem o nosso resultado. E não esqueça, sempre a tangente é na diagonal. Por exemplo, se você está aqui no primeiro quadrante ou no terceiro, a tangente vai bater aqui em cima. O que isso quer? Porque essa medida, esse 1 aqui, é esse cara aqui, ó. Essa distância, esse comprimento é 1. Então, quando você tem um arco do primeiro quadrante ou do terceiro, esse valor vai ser em cima. Então, a tangente ela é positiva no primeiro e terceiro. Não esqueça isso. E aqui, quando você tem um arco que está no segundo ou no quarto, quando você passar, vai bater aqui embaixo. E aí ela vai ter um valor aqui negativo no nosso segundo e no nosso quarto quadrante. Epa, 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 chegamos ao final de mais uma aula. Faça uma revisão dessa aula, que essa aula é fundamental para a próxima aula, que nós vamos falar da chamada função seno, da função cosseno. Iremos construir os gráficos e eu te espero, rapidola. Ei, ainda está aí? Quer mais conteúdo? Quer assistir mais videoaula? Então acesse a nossa próxima aula aqui no canal Rapidola. E não esqueça, compartilhe as nossas aulas, deixa seus comentários aí e aquele seu joinha parceiro. Desde já, te espero na próxima videoaula.